Vamos ficar de pé e vamos cantar um cântico e depois disso vamos ter anúncios e, e depois disso cantar um pouco mais.
Pode sentar? Bom dia. Ora, vamos começar aqui com os anúncios para esta semana. A aula de doutrinas da Igreja às 15 horas no Zoom, hoje. Às terças, às 18, também no Zoom, o estudo 1 de Telasonicenses. Às 20h30 no Zoom, tempo de oração. Temos aqui também uns pedidos de oração pelo tio do Juan Carlos, José, que está doente, pela Kelly, prima da Marta, e também um pedido pelos irmãos, para orar pelos irmãos que ainda não podem vir à igreja por morarem fora do concelho de Porto Alegre. Mais alguém tem algum pedido de oração ou alguma bênção para mencionar? Há uma irmã que tínhamos lembrado na oração previamente, da Espanha, missionária. Ela caiu na semana, partiu a anca, ela tem 89 anos, e partiu a anca, tanto o cotovelo esquerdo está em recuperação, e sem família, não. Dias difíceis. Ela chama-se Carolina Waters. Mais alguém? Uma bênção ou pedido? Queria agradecer a todos que oraram conosco para a Tracy. Ela faleceu e está agora com o Senhor, e ontem consegui assistir o funeral dela e foi bom, foi uma bênção. Então. Mais alguém? Eu queria pedir pela situação de Covid no Brasil. E queria se interceda porque o governo está num descaso total. E a gente já tem possibilidade de fabricar a vacina dentro do país, totalmente brasileira, que seria ótimo para o país, mas depende do investimento político. Infelizmente, a saúde do povo está na mão de políticos não sérios. E também queria agradecer a Deus pela visita do Roxão hoje conosco. Mais alguém tem algum pedido ou uma bênção para dar? Pronto, eu também tenho duas bênçãos. Uma é a minha mãe, que já levou a segunda dose da vacina, está tudo bem com ela. E esta semana também eu recebi já a primeira dose da vacina e a segunda dose há de ser só daqui a 3 meses. Mais ninguém? Então eu vou ler aqui uns versículos. Daniel 9, versículos 25 a 26. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E, depois de 62 semanas, será tido o Messias e não será mais. Marcos 11, 7 a 10. E levaram um jumentinho a Jesus e lançaram sobre ele as suas vestes e assentou-se sobre ele. E muitos estendiam as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam pelo caminho. E aqueles que iam adiante e os que seguiam clamavam, dizendo: Hosanna, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor. Hosanna nas alturas. Vamos ficar em pé?
Bem-vindos a todos. Pensamos que íamos ser ainda mais fracos da assistência hoje, mas encheram as cadeiras traseiras, que bom. Espero que ouvi que a família Lapus teve uma saída cerca da estrela, ninguém partiu perna ou nada. Que bom. É bom ter essas oportunidades. Eu lembro ter visto umas fotos de Adriano e família ter saído a um lado. Que preciosos dias, não? Sol e boa temperatura. Temos conosco mais uma vez o Roshan. Ele fala inglês, pouco português, mas muito bem-vindo. You're very welcome, Roshan. We're glad you could be with us again. Let's see. I need that there. Control. Deixa-me encontrar estas coisas e começamos. Ontem tivemos oportunidade de sair com Zhang e uns amigos a uma caminhada aqui no Vale, até Praça de Touros e volta, como 8 quilômetros, coisa assim. Eu não o tinha feito há muito tempo. Fiquei a queixar-me ontem à noite e tomar ibuprofena. Mas foi precioso o dia e uma boa oportunidade de conhecer mais um bocado. Não sei se lembram da Natália e Abel, mas foi muito lindo o dia. E graças a Deus por esses momentos de sair nesses dias, não? De tanto tempo estar fechados e sair é precioso. Além de simplesmente desfrutar o que Deus nos tem dado na natureza, não? Hoje, no mundo cristão, celebra-se o que chamamos o Dia dos Ramos, o Palm Sunday, depende da igreja ou religião, como celebram. Nós simplesmente lembramos. Não fazemos nada que se considera sagrado no sentido de um sacramento, algum acto religioso, mas o que sim é sagrado genuinamente é honrar ao Senhor Jesus Cristo. E nosso profeta Zacarias, que estamos a estudar nesses dias, no capítulo 9 de Zacarias, tem essa que se repite no Novo Testamento: alegra-te muito, ó filho de Sião, exulta, ó filho de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumento. Foi uma profecia diretamente quanto a este dia que Luís Miguel nos leu no princípio, do dia em que o Messias seria
oferecido ao povo de Israel, lá em Jerusalém. E Zacarias, muito tempo antes, falando referente a isso. Então, é dia especial para lembrar, porque esse dia o povo de Israel, em palavra, reconheceu quem era Jesus Cristo, o Messias. Ainda na maneira que ele entrou sobre o asninho, só os reis entravam a Israel assim. Então, o povo de Israel foi muito significativo. E eles clamaram naquele dia, como nos leu Luís Miguel, Hosana. O que quer dizer Hosana? Alguém lembra? Que significado tem essa palavra que estiveram a clamar a ele? Hosana, glória a Deus nas alturas. É um louvor de Deus mesmo. Hosana, só a Deus se diz isso. Então, Deus estava a marcar pelo profeta Zacarias, como por outros profetas, mas Zacarias profetizou deste dia do qual estamos, o mundo cristão celebra hoje. Mas é muito significativo. Um dos hinos que cantamos é Ele que nos vem abraçar. Deus veio ao homem. Só de pensá-lo. Deus me vem a mim. Deus vem na tua vida. Jesus disse em Apocalipse 3:20, eis aqui estou à porta e bato. Deus a bater ao nosso coração. E disse, se alguém ouvirá a minha voz e abrirá a porta, entrarei a ele e cearei com ele e ele comigo. Deus veio para nós. Nesse dia, Israel o reconheceu, logo recusaram que ele fosse seu rei. Mas este dia o reconheceram como povo e clamaram a ele, Hosana nas alturas. Nossa mensagem hoje, outra vez, estão lá na mesa, se queres uma cópia. Tanto a folha para o estudo hoje à tarde também está lá. Nesta parte da mensagem de Zacarias para o povo de Israel, temos duas visões para considerar. Desde a primeira advertência, em capítulo 1, para que o povo de Israel viesse realmente a arrepender-se do seu adultério espiritual, na qual vivia, até capítulo 5, quando o reino milenar do Messias também se apresenta em capítulo 5. Estas visões de Zacarias que ele recebeu têm encorajado o povo para a consagração genuína ao Senhor. Para a consagração genuína. Por que dizemos consagração genuína? É uma coisa chamar-te, naquela altura, judeu, povo de Deus, hoje em dia, cristão. Uma coisa dizer que sou. Outra coisa é, como aquele povo, aquele dia, Hosana nas alturas, mas 2 ou 3 dias depois, não teremos este homem reinar sobre nós. O crente verdadeiro
quer que Deus reine na sua vida. Quer que Cristo determine os passos da sua vida. Consagração genuína. Embora minha carne, tua carne, certamente a filosofia deste mundo diz isso é ridículo. Tu és quem deve determinar a tua vida. Soa bem, mas o fim desta filosofia é a morte. É Deus que precisa, Ele veio para nós para dar-nos vida e vida eterna. Mas como somos o que somos, pecadores perdidos, sem Ele, só por sua maneira, Ele tomou meu lugar na cruz, sofreu todo o meu castigo, e é Ele que deve reinar sobre a minha vida. Consagração genuína. Estamos a falar deste conceito. Deixe-me explicar brevemente a Roshan essas ideias. In our world today, those of us that call ourselves Christians, there are those that say they're Christians, and then there are those that try to bow their heart to the God reigning in their life, Jesus Christ having control. And to many that seems like a foolish idea, like not real. But to the person that truly bows their heart to Him, He comes into them in the person of His Spirit, and He does rule and reign in our life. We mess up, to be sure, but He forgives us as we ask Him to, as we recognize our sin. But we're talking about the idea of true consecration, being consecrated to, dedicated to the one that we say we worship. That be a real thing in our lives. So that's the idea we're working on right here. And this day that is celebrated among the Christian world as the Palm Sunday was the day when Jesus came in on a donkey, on the colt of a donkey, and presented Himself to Jerusalem as the Messiah. And they believed on Him in that moment. But within a couple of days, they decided, no, He can't be. He's not doing what we thought the Messiah should do. And they said, we will not have this man reign over us, be our king. They made their choice. And then they crucified Him. And then He rose again. But we believe that with all of our hearts as Christians. And that He died for our sins. They buried Him, and on the third day He rose literally, bodily, from the grave, conquered death, not just for Himself, but for us, and offers to those that will believe in Him genuinely eternal life. That elusive idea of man that God has promised in His Word from the beginning. Então, consagração genuína. Se não é genuína, somos hipócritas, não? E não queremos ser hipócritas. Na nossa atualidade, o mundo não se importa com esses profetas ou profecias, estas visões e palavras de Deus que são para o bem do homem. Consideram-se palavras fanáticas, irrelevantes ou até perigosas à sociedade em geral. O reino milenar de Jesus Cristo, para os verdadeiros crentes, é uma esperança de alegria e vitória futura
antecipamos seu reino. Mas ao mundo descrente é uma ameaça. Ou simplesmente palavras loucas e irracionais. A atitude dos cristãos serem uma ameaça à sociedade é uma atitude crescente entre as nações. Se não somos crentes genuínos, se a nossa consagração não é genuína, nos dias futuros vamos experimentar pressão bastante para rejeitar o que pretendemos ou dizemos que acreditamos em Cristo. Porque se considera a altos níveis, não num um só lugar ou duas, não. Em muitos dos governos à volta do mundo, se considera o cristianismo bíblico uma ameaça à sociedade. E vai-se perseguir mais e mais. Então, a Bíblia, em vez de ser respeitada em geral, critica-se e se considera vil. Uma grande mudança no nosso mundo. Sempre houve inimigos da palavra de Deus, motivados por Satanás, mas é muito crescente esta filosofia entre as nações. Tanto nos dias de Zacarias, profeta Zacarias, como nos nossos dias, o crente verdadeiro tem que olhar além do momento. Além das possíveis perseguições. E contemplar a realidade de Deus e o que Ele está a fazer neste mundo. E contemplar uma consagração genuína a Ele, pessoal e verdadeira. Na visão do capítulo 6, veremos palavras de aviso de certo julgamento que vem. Tanto palavras de grande esperança e alegria no Messias. No nosso andar na fé de Jesus, podemos dar com atitudes agressivas em contra a nossa fé, ou atitudes positivas referentes à nossa fé. Estamos com os dois. Só nas caminhadas que tenho feito com outras pessoas. Ontem foi uma experiência positiva. Não se chamariam crentes como nós, mas sua atitude é positiva. Mas tenho saído em tempos passados com outras pessoas que são irritados e agressivos quanto à minha expressão do que acredito em Jesus Cristo. Encontramos as duas atitudes. Podemos enfrentar uma indiferença rude entre certas pessoas. Ou podemos dar com corações arrependidos perante Deus. Tudo isso no nosso dia a dia, enquanto tentamos comunicar a fé que temos no Senhor Jesus. Deus promete. Deus promete premiar a cada crente que persevera em viver com seus olhos fixados nele e na sua palavra.
Acho que eu tenho em seguida. Sim, Tiago 1:12 nos diz: bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Uma promessa. Por perseverar baixo perseguição, quando as atitudes da sociedade à nossa volta dizem: não queremos tua fé, não nos falas disso. Ou só por saber que o acreditas, já tem vivido a realidade disso. Nós ouvimos. Alguém pode dizer uma palavra negativa a nós e ficamos perseguidos, não? Não, mas há perseguição genuína à nossa volta. E virão dias piores disso. Então, Deus promete premiar aquele que persevera na sua consagração genuína, baixo perseguição. Jesus diz em Mateus 19:29, e todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. O Senhor está bem atento ao que enfrentamos dia a dia. E também está bem atento se permanecemos fiel a Ele, com uma consagração genuína. Não só dita. Ele não se importa com só dita. Ele olha o coração nosso. Ele bem sabe a nossa entrega, ou se não temos essa entrega. E promete premiar aquele que se consagra genuinamente baixo qualquer circunstância. Zacarias esteve a chamar seu povo a uma fé viva e uma consagração genuína no Senhor Deus. E hoje, a palavra de Deus nos chama a nós à mesma fé no Redentor e uma consagração no meio de um mundo descrente e perverso. Consagra-te, crente. Não ficas lá para titubear na cerca. Não. Escolha teu Senhor. Não pode servir aos dois. Então, a passagem de hoje, Zacarias, duas visões, no capítulo 6. E esta passagem, eu vou lê-lo, versículos 1 a 8. E outra vez levantei os meus olhos e olhei e vi 4 carros que saíram dentre 2 montes. E esses montes eram montes de metal ou de bronze. No primeiro carro éramos cavalos vermelhos, no segundo cavalos pretos, no terceiro carro cavalos brancos e no quarto carro cavalos grisalhos e fortes. E respondi e disse ao anjo que falava comigo: que é isto, Senhor meu? E o anjo respondeu e me disse: estes são os 4 ventos do céu, saindo de onde estavam perante o Senhor de toda a terra. O carro em que estão os cavalos pretos sai para a terra do norte, e os brancos saem atrás deles, e os grisalhos saem para a terra do sul. E os cavalos fortes saíam e procuravam ir por diante para andarem pela terra. E ele diz: id, andai pela terra. E andavam pela terra. E me chamou e me falou dizendo: eis que aqueles que saíram para a terra do norte fizeram repousar o meu espírito na terra do norte.
que nos quer dizer esta visão. É muito simbolismo, certamente. A maior parte, quando chegamos a interpretar as Escrituras, dizemos e ensinamos que devemos tomar uma interpretação literal das Escrituras. Só quando chegamos a uma passagem onde o contexto não nos força a reconhecer que é simbolismo como essa, então olhamos no mesmo contexto e através das Escrituras para encontrar o significado. Não só começar a opinar e não há fim disso. Então, olhamos no mesmo contexto, tanto no mesmo livro e as outras passagens das Escrituras que falam do mesmo tema. Então, é isso hoje com esta passagem destes carros com seus cavalos vermelhos, pretos, brancos e grisalhos. Então, vimos esses cavalos também no primeiro capítulo de Zacarias, mas sem seus carros. Só os cavalos foram representados no primeiro capítulo. E os cavalos representam os julgamentos divinos sobre Israel. E todo o contexto de Zacarias que percebemos isso. No primeiro capítulo fala da destruição que os cavalos fizeram a certas nações. Então, mesmo os cavalos acompanhados de carros, que quer dizer ainda mais a ideia de guerra e julgamento divino. Então, na visão presente, certos cavalos tratam com os reinos do norte, diz. Quando pensamos do norte de Israel, as nações que estiveram envolvidas com Israel do norte, de lá receberam a maior parte da seu abuso e perseguição como nação dos reinos do norte, a Síria, Babilônia, Pérsia. Então, o reino do norte recebe o primeiro grupo dos cavalos. Outros foram ao sul, Egito, o que está ao sul de Israel foi Egito. E como nação, algumas vezes foram perseguidos pelos egípcios. Então, outro grupo de cavalos, os pretos, vai para o sul. Então, e outros andam através do mundo inteiro com julgamentos divinos pelas atitudes referentes à vontade de Deus. Quem ia para opor a vontade de Deus que ele ia realizando no povo de Israel, e vamos pensar nesse propósito de Israel, mas quem ia para opor o propósito e a vontade de Deus na nação de Israel, Deus manda estes cavalos divinos para perseguir e destruir. Então, em geral, é a ideia desses cavalos que podemos perceber do resto de Zacarias e os outros profetas. Os cavalos saem dentro de duas montanhas, diz, de metal ou de bronze, depende da versão que tens da Bíblia, se diz bronze ou metal. Mas que podem representar, opinião minha, que podem representar os imutáveis conselhos e justiça de Deus vivo. Menciona-se que os cavalos saíram para as terras do norte e fizeram repousar. Pensa nisso. Fizeram o que os cavalos que foram ao norte,
aos países do norte. Fizeram repousar o Espírito de Deus. Historicamente, tanto atualmente, os piores abusos de Israel vêm desta área. Historicamente e atualmente. Quem está ao norte de Israel, hoje em dia, que está a tentar abusar de Israel? Está nas notícias, dia a dia. Irão, velho Pérsia, elementos em Iraque, velho Babilônia, Síria, que é um pequeno parte do que era a Síria. Todas essas nações odeiam a Israel. E Irão, Pérsia, os líderes lá têm estado a ler isso nas notícias, não? Eu sei. Estão a dizer que vão atacar a Israel, que os vão abater. Isso não é nada novo. Há alturas que é muito mais ativo, mas certamente no nosso dia, mesmo as nações que historicamente perseguiam a Israel, continuam hoje em dia no seu abuso e ameaça a Israel. Estes cavalos enviados por Deus vão afetar essas nações ainda no futuro, por causa da sua atitude contra a vontade de Deus. Deus tem tratado dessas nações duramente na história e fazê-lo no futuro também. Como o apóstolo Paulo diz-nos em Efésios 6, 10 ao 20, estamos numa luta espiritual, uma guerra espiritual, não carnal. A luta entre nações, as lutas entre gentes da terra, é motivado por Satanás. E isso é a fonte de toda esta agressividade no nosso mundo. Então, Satanás tem estado oposto a tudo que Deus realiza entre os homens, e especificamente oposto ao que Deus tem estado a fazer por meio da nação de Israel. Razão. Israel foi escolhido por Deus para trazer Hosana, o Messias, por meio de Israel. O Redentor para eliminar toda a influência que Satanás tem sobre a humanidade. Isso é a guerra que motiva a todas as outras guerras. Satanás contra Deus. Mas há um só vencedor, porque há um só Deus. Satanás sendo criatura dele, que rebelou. Mas com muita influência, continua a opor a vontade de Deus entre a humanidade. O castigo de Deus sobre Israel nos cativeiros, o castigo de Deus sobre Israel nos cativeiros e holocaustos, foi para purgar esta influência satânica de Israel que tinha entrado e deixá-lo num estado de dependência total da misericórdia de Deus. Uma nação que chamou-se eleita, o povo de Deus,
mas que não vivia consagrado a Ele. Incluíram outras ideias para adoração e para louvor, outros deuses. Viviam no que os profetas, vários deles, chamam adultério espiritual. Então Deus os castigou a eles com o cativeiro dos 70 anos em Babilônia e Pérsia. Também nos holocaustos desde aquela altura, horríveis, que têm sofrido. Para purgar a nação. E continua nesse processo. Porque um dia o Messias volta para colocar seu reino sobre esta terra, em Jerusalém, e haverá, para aquele momento, ter permanecido uma remanente de Israel, porque vem dias muito pior para Israel, por parte destas outras nações, e pelo mesmo mal de castigo de Deus, por ter recusado o Messias. Por ter andado na filosofia de Satanás, em vez de consagrar-se genuinamente a Deus. Deus purgará a nação. E esses holocaustos, tanto o cativeiro histórico, têm estado a fazer isto. É castigo por recusar a vontade de Deus. Ainda restam mais purgas futuras para a preparação de uma remanente de Israel que se arrependerá e acreditará no Messias Jesus Cristo que tenham rejeitado. O resultado do arrependimento e fé no Senhor Jesus Cristo pela remanente de Israel será uma bênção tremenda a todo o mundo, que seguirá seu exemplo de fé no Senhor Jesus Cristo. Mas incluído neste processo de chamado ao arrependimento de Israel, muito julgamento será derramado sobre o mundo inteiro, representado pelos cavalos de Zacarias. Também em Apocalipse encontramos o mesmo ensinamento. Esta rebelião satânica contra Deus e sua vontade tem tentado ao homem desde o início da história humana. Pelo engano de Satanás, a maioria dos homens tem escolhido sua própria vontade sobre a vontade divina e sofrido como consequência. Inclusive Israel. Jesus Cristo é a única solução. Ele é a resposta à calamidade do pecado do homem, por andar na sua própria vontade, em vez de Deus. Em seguida, a outra visão que vemos esta passagem de Zacarias, o resto do capítulo. Versículos 9 ao 15. E a palavra do Senhor veio a mim dizendo: recebe dos que foram levados cativos, de Eldai e Tobias e Jedeias, e vem naquele dia e entra na casa de Josias, filho de Sofonias, os quais vieram de Babilônia. Recebe, digo, prata e ouro, e faz as coroas, e põe-nas na cabeça de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. E fala-lhe dizendo: assim fala e disse o Senhor dos Exércitos: eis aqui o homem, cujo nome é o Renovo. Ele brotará do seu lugar, edificará o templo do Senhor.
Ele mesmo edificará o templo do Senhor e levará a glória e assentar-se-á e dominará no seu trono e será sacerdote no seu trono. E conselho de paz haverá entre eles ambos. E essas coroas serão de Lain, e de Tobias, e de Jedaias, e de Ain, filho de Sofonias, como memorial no templo do Senhor. E aqueles que estão longe virão, e edificarão no templo do Senhor. E vós sabereis que o Senhor dos exércitos me tem enviado a vós, e isto acontecerá se ouvirdes muito atentos a voz do Senhor vosso Deus. Atenção, está a dizer. Atenção à condição nessa promessa. Obedeça-me. Então, acho que perdi a seguinte passagem, é o resto do que li. Desculpe. Uma coroa dupla. Chegaram depois do grupo original que veio com Zorobabel e Josué e Ageu e Zacarias. Eles vieram quando o rei da Pérsia, Ciro, os enviou para reconstruir a Jerusalém e o templo. Um grupo de a volta de 50 mil, são numerados nas Escrituras. A volta de 50 mil pessoas voltaram. Estão lá no país com a missão de reconstruir o templo, mas logo deixaram a missão e começaram a construir suas próprias casas e diz estucadas. Quer dizer que não só construíram uma casa, mas estiveram concentrados em fazê-lo o melhor que podiam. É natural, todos queremos melhorar nossa casa se podemos. Mas para o fazer deixaram o propósito de estar lá. Levantar a casa de Deus outra vez, o templo. Abandonaram completamente esta obra. Quase 20 anos o tinham deixado. E Ageu, profeta Ageu, tanto Zacarias, Deus os chamou para chamar a atenção ao povo de Israel para que reconstruíssem o templo de Deus. Os babilônios o tinham destruído totalmente. Era tempo para reconstruí-lo. E sob o rei Ciro da Pérsia, houve um edicto que foi financiado pelo rei persa. Então tiveram material, economia, tudo para o fazer. Só faltou a consagração genuína para o realizar. Então, ao estar lá, por fim, pelo encorajamento de Zacarias e Ageu, começaram de novo a construção do templo. E Zorobabel, o governador, tanto Josué, o sumo sacerdote, estiveram encarregados com esse trabalho pelo rei persa, tanto por Deus. E já tínhamos estudado aspectos desta profecia, especificamente esses dois homens, determinados por Deus a fazer essa obra, a motivar o povo para o fazer. Então, já está em construção o templo, as coisas estão a preparar-se para poder inaugurá-lo, consagrá-lo. Josué, o sumo sacerdote, teve a responsabilidade da consagração do templo. Zorobabel, o governador, teve o poder político e econômico.
e encarregado com realizar a obra. E estiveram a realizar, por fim. E ao estar quase a terminar o templo outra vez, chegam mais irmãos judeus que ficaram em Babilônia, ou em Pérsia. E não vieram com o grupo inicial para reconstruir, mas chegaram com ofertas de ouro e prata. E o anjo disse a Zacarias, vai ir ter com eles, recebe as suas ofertas de prata e ouro e faz, depende da versão que lês, coroa das duas, prata e ouro, ou duas coroas, como fosse. Mas significa duas coisas. Esta vai ser distinta. A mitre, o mitre, pertencia ao sumo sacerdote só. Foi ordenado por Deus. A coroa foi para o rei de Israel. E Deus diz, prepara uma coroa ou duas coroas e coloca-os na cabeça de Josué, o sumo sacerdote, as duas coroas, ou a coroa combinada, como queres dizê-lo. Na cabeça de Josué, sumo sacerdote, e logo começa a falar do renovo. Isso representa a autoridade espiritual, tanto governamental, do Messias. Ficará como memorial no templo de Deus, estas coroas. Mas representa aquele que virá, do qual íamos lendo, que dominará toda a terra e reinará desde seu trono no templo de Deus. Esse templo que iam terminando, de Zorobabel, também foi destruído no ano 70 pelas legiões romanas, pelo general Tito de Roma. Ficou totalmente destruído. Então, este templo do qual está a falar é um templo futuro do qual o Messias reinará no seu reino milenar sobre todo o mundo. Ainda fica para construir de novo. E se tens estudado qualquer coisa dessa, há muitas notícias do que Israel tem estado a fazer já décadas em preparação por este templo, onde sentará o trono do Messias que eles ainda esperam. É o que representa esta coroa de Zacarias. Aquele que se sentará no templo de Deus, no seu trono, rei e sumo sacerdote, o Senhor Jesus Cristo. O livro de Hebreus fala deste aspecto de Jesus Cristo ser o sumo sacerdote e rei como a ordem de Melquisedeque, a quem Abraão pagou dízimos. Rei e sumo sacerdote, intermédio entre Deus e o homem. Nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo isso Hebreus está cheio disso. Então, Zacarias recebe esta ordem, ele faz a coroa e ele coloca na cabeça de Josué, o sumo sacerdote, representando a autoridade total sobre não só Israel, mas o renovo, o Messias, dominará o mundo inteiro. Então,
Eu citei de novo esta porção. Assim fala e diz o Senhor dos Exércitos. Eis aqui o homem cujo nome é o Renovo. Ele brotará do seu lugar, edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e levará a glória. Ele mesmo levará a glória que pertence a Deus. E assentar-se-á e dominará no seu trono, e será sacerdote no seu trono, e conselho de paz haverá entre ambas. Entre a autoridade espiritual e a autoridade governamental, haverá paz. De onde tem saído a maioria das guerras na história do homem? Entre setas religiosas e poder político. A maioria do que temos sofrido na humanidade como guerras, humanamente falando, vem desses dois. E Deus diz, o espiritual e o governamental vão ter paz, porque estão numa só pessoa, o Messias, o Senhor Jesus Cristo. O mundo conhecerá paz genuína no reino do Senhor Jesus Cristo. A coroa que representa as duas autoridades deve falar-nos da totalidade da autoridade que Jesus deve ter sobre as nossas vidas. Para aplicá-lo a nós. O Senhor deve ter domínio sobre nós, o que Ele quer. Porque sua vontade é boa e perfeita. Pessoas falam da sua vida espiritual, não? E sua vida física. E certamente temos essas duas áreas que todos experimentamos dia a dia. Mas Jesus insiste em dominar as duas. Rei e sacerdote. O físico e o espiritual. Em 1 Coríntios 6 e 2 Coríntios 6 encontramos exortações quanto a estas duas áreas. E quero que o consideramos. Primeiramente, 1 Coríntios 6, 15 a 20. Isso fala da área, pois veremos. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-ei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se junta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, diz, dois numa só carne. Mas o que se junta com o Senhor é o mesmo Espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em nós? Está a falar de crentes, não do mundo em geral, dos que acreditam no Senhor Jesus. Não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço.
Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Agora, 2 Coríntios, a outra área. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. O primeiro foi física. Agora estamos a tratar da separação espiritual. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Belial envolve toda religião falsa. Que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente, como Deus diz. Neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Pelo que sai do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. O físico da outra passagem, tanto o espiritual desta passagem, Deus quer dominar. Ele quer uma consagração genuína a Ele, do nosso corpo e nosso espírito. Que Jesus reine. Hosana! Abençoado aquele que vem no nome do Senhor. Amém. Mas que Ele reine. Que valor tem nosso louvor se não reina em nós? Palavra pura só. E o mundo cristão está cheio de palavra só. Em muito. E nós não queremos ser parte daquilo. Que o Senhor reine em mim. Que me domina. Meu corpo, tanto meu espírito. Que Ele seja genuinamente glorificado. Como o povo de Judá está focado em tudo menos que uma vida consagrada a Deus e sua missão. Não estiveram consagrados à reconstrução do templo até pela maior parte do tempo. Mas nós também podemos viver com nossos olhos fixados numa vida mais fácil, não? Melhores oportunidades econômicas, a realização de uma profissão, reconhecimento de ser uma pessoa de valor na sociedade. São coisas que nos chamam. Mas sem uma consagração genuína a Jesus Cristo e sua missão como crente, podemos viver. Fixados os olhos em tudo menos uma consagração genuína. Exaltando sua missão. Colocamos isso na parede faz tanto tempo. Conhecer a Deus e torná-lo conhecido. Propósito
meu propósito da igreja, não outra. Embora muita coisa chama a nossa atenção, chama a nossa energia e consagração. Tal como Israel reagiu indiferente à palavra de Deus, nós podemos também negar ou ser negligentes dos seus princípios e até desculpar-nos com o nosso raciocínio. Israel teve suas desculpas por não obedecer a Deus. Mas Deus os teve que castigar severamente. A fé de Jesus Cristo chama-nos a uma vida diferente para que de coração obedeçamos ao Senhor. Novas criaturas, embaixadores em nome de Cristo, povo eleito e chamado para o servir, e muitas mais expressões através das Escrituras para nos identificar com Cristo. São descrições daqueles que têm nascido de novo pela fé em Cristo Jesus como seu Senhor. O reino do renovo do Messias será uma realidade. Pergunto, Ele já reina sobre ti? Ele é o Senhor da tua vida? Se não, precisas dele. Precisas do seu reino. Nicodemos, religioso e sincero, mas perdido e condenado. Jesus diz, tu tens que nascer de novo ou nunca verás o reino de Deus. Religião não dá. Ser sincero não salva a ninguém. Nascer pela fé, pelo Espírito de Deus, pela fé no Senhor Jesus. Ele quer ser o Senhor teu e reinar sobre a tua vida. Por isso veio. Vamos orar. Senhor, te queremos louvar genuinamente. Quando dizemos Senhor, queremos que tenha seu significado. Aquele que domina, aquele que é o dono, aquele que determina as coisas. Que sejas nosso Senhor. Que curvemos nossos corações a Ti genuinamente. Que procuramos na Tua palavra, Tua vontade. Que reconheçamos as filosofias próprias, tanto do mundo, que tentam levar-nos longe do que Tu queres. Num dia em que historicamente Te louvaram, clamaram Hosana, mas logo disseram, não queremos que Ele reine sobre nós. Senhor, não queremos ser daqueles. Ajuda-nos,
ser parte daquele grupo que genuinamente curva seu coração para te conhecer melhor e melhor e fazer a tua vontade. Ajuda-nos, tu bem sabes que somos fracos, falhamos de tantas maneiras, mas, Senhor, queremos honrar-te. Faça tua vontade nos nossos corações e mentes e vidas. Tudo que somos, domina, Senhor, para a glória do Senhor Jesus Cristo e pela salvação daqueles que estão a ver a nossa vida. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Muito obrigado, irmãos, e espero que desfrutem esse belo tempo.